Tem também o som aí do seu computador, se você estiver nele, para que a gente possa ir acompanhando, né, essa informação sobre a 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente. Foi na semana passada. Na semana passada nós tivemos uma entrevista especial com a ministra do Meio Ambiente e do Clima, né, a Marina Silva, aqui na tua rádio. Nós fizemos parte de uma rede de rádios que entrevistou a ministra, mas hoje a gente quer entender um pouco as repercussões disso tudo. Por isso nós convidamos aqui o biólogo, né? Ele está conosco, o Otávio Valente Ruivo, que está ao vivo aqui. Deixa eu ver se eu descongelo a imagem do Otávio, que está descongelada, mas enquanto eu vou trazendo ele aqui para a conversa. Otávio, bom dia, tudo bem? Bom dia, Beverly, bom dia a todos os amigos da tua rádio. É um prazer estar aqui de novo e falar sobre sempre temas tão importantes. Tá dando uma cortadinha, Otávio. Será que o sinal A do... gente congela, a gente congela, a gente sempre congela com uma cara estranha, né? Por que não Sempre. congela a gente com a cara mais bonitinha? É que nem fotografia de identidade, né? A gente sempre sai bonito na Ah, foto, mas aí a gente vai fazer alguma coisa, pronto, né? Pronto, deu ruim. Agora eu acho que descongelou a tua imagem, né? Agora sim, pronto. sim. Descongelou. Eu já descobri que nem no Meet a gente tem que ficar com a janelinha aberta. Se a gente fecha a janelinha, pronto, congela a imagem. Otávio, bom, isto posto, né, que estamos juntos, obrigada por estar aqui disposto a conversar com a gente mais uma vez. E na atividade de biólogo, um biólogo que é atento às questões das políticas públicas sobre vários assuntos relacionados à questão do meio ambiente, essa pauta verde, acabou a conferência. Tiveram 5 propostas que foram muito bem votadas. Eu até te passei algumas ali ontem para que você pudesse, essas 5 mais votadas, dar uma olhadinha. Eram 100, né? Eram muito mais, tinha que ficar em 100. Mas das 100 propostas, 5 foram as que mais tiveram, assim, digamos assim, impacto, respaldo das pessoas nas votações. Isso faz a gente entender uma tendência, né? Queria te ouvir sobre isso. Qual a tua avaliação? Sim, são propostas extremamente importantes, necessárias. Elas requerem muitas implementações, né? Organizações da sociedade civil, organização política. Todas elas são ah, extremamente necessárias no momento atual que nós vivemos, né, com essas mudanças climáticas. Olha só, nós estamos no meio de maio e nós ainda temos um clima que não seria o condizente com o que nós conhecemos, né, de sempre. Onde é que foi parar a nossa serração, a nossa umidade? Aí depois ela vem toda num momento só, né? Então, o que a gente precisa agora, a partir de agora, é a articulação da sociedade civil para pressionar, porque isso tudo vai chegar na mão da classe política, os políticos que estão eleitos por nós mesmos. Então, cabe a nós, a cada cidadão, eleitor, consumidor, uh, ir atrás e cobrar dos seus políticos votados, das pessoas que foram eleitas, inclusive daqueles que não votaram nas pessoas eleitas, porque o eleito, ele é para governar para todos, né? E pressionar, porque as propostas são muito boas. Mesmo que são apenas 5 das 100, 100 devia ser uma coisa maravilhosa, assim, do mundo maravilhoso. Claro que precisa de implementação, mas essas 5, elas são diretrizes amplas que elas abarcam grande parte da nossa necessidade atual. E a gente precisa a implementação, a realização delas. Dinheiro, o Brasil tem. O Brasil é um país muito rico. A gente precisa canalizar o dinheiro de forma correta, e isso a gente vai passar pelos políticos que vão fazer leis, que vão fazer as entidades governamentais, que vão fazer os seus regulamentos. E, claro, precisamos sempre da mão da Polícia Federal, da Controladoria Geral, do estadual, federal, são os órgãos que de fiscalização da onde se coloca dinheiro, né? Porque dinheiro todo mundo sabe, dinheiro faz cosquinha, né? E a gente também tem um certo problema, né, com a nossa classe política, que a gente fica vendo, que nem agora o INSS, tudo isso que aconteceu, um monte de dinheiro roubado dos aposentados, pego dos aposentados. Então, a sociedade civil tem que estar organizada para poder cobrar a ação e cobrar a correta implementação, alocação do dinheiro, né? Naquilo que foi a proposta aprovada. São propostas, elas precisam de implementação, são diretrizes, são nortes que nós precisamos, que a sociedade sempre precisa ter
uma programação, um estabelecimento de coisas do que ela quer fazer. Ela não vive sem regramentos de qualquer maneira. Então, foi feito. Depois de muitos anos, nós tivemos uma Conferência Nacional do Meio Ambiente de novo, ótimo, e aí tem resultado. O resultado, ele não pode ser aplicado imediatamente, porque são recursos, são bases que precisam ser coordenadas, que nem os próprios brigadistas, voluntários, são pessoas que vão sair dos seus trabalhos, tem que ter regramento para tudo isso, ela vai ter que ter formação, toda a rede de demarcação de terras quilombolas, de terras indígenas, necessária demais, porque é cultura nossa, do nosso país, especialmente a indígena, né? E são ancestrais que podem ser diretamente nossos ancestrais ou não, depende qual é a ascendência da pessoa, mas ela é da formação do Brasil, ela é da formação do nosso país. Países como China, Rússia, a própria Suécia, eles também têm seus povos tradicionais até hoje, e eles cuidam. E nós precisamos cuidar dos nossos povos, que são vários povos com conhecimentos incríveis sobre natureza, sobre fármacos, sobre o uso da terra, sobre tecnologias desenvolvidas por 10, 20 mil anos, que funcionam, que elas são aplicáveis no ambiente natural desses locais, dessas comunidades, e que são ótimos. Então, a gente não pode fazer, por exemplo, que nem a cultura egípcia, que até hoje fica tentando se descobrir como é que aqueles caras construíram as pirâmides. Nós perdemos o fio da meada, ou os astecas, como é que eles construíram tudo aquilo. A gente perdeu a conversa com o passado, e aí a gente fica tentando descobrir o que é agora. Mas a gente não pode perder, porque eles estão vivos. É conhecimento do nosso país, é uma riqueza do nosso país. Mas, tá, dito isso, dessas comunidades, isso significa que agrega área de proteção, porque essas comunidades, elas têm direito sobre a terra, e elas fazem uso da terra, e sempre fizeram uso da terra de forma natural, na sua forma tradicional, nunca exploratória. Não há terra indígena que seja exploradora do seu ambiente, da sua terra, não há território quilombola que também faça isso. Explorador, que eu digo, eles exploram de uma maneira humana, mas de uma maneira tradicional. Eles não têm o desgaste do meio ambiente. Então, acaba que se preserva uma grande área, se conecta a área, se permite fluxo gênico, fluxo de animais e plantas de uma área com outra. A gente mantém a vida, a gente mantém a água fluindo. E aí, tudo isso significa que pode ter água na sua plantação próximo da cidade. Por exemplo, o Rio Grande do Sul depende muito da água amazônica para poder ter a sua plantação. Paraná, que há tanto tempo agora não é mais nem ciclicamente, ele tem uma continuidade de seca terrível. Todos os anos, secas fortes. Ele também recebe o Paraná, apesar de estar um pouco mais ao norte, de ser diferente também a sua climatologia em relação ao Rio Grande do Sul. O Paraná também recebe aporte de água da Amazônia. A gente não pode cortar esses fluxos, a gente não pode acabar com a Amazônia, a gente não pode fazer um hiato no meio do caminho, onde é o Pantanal, acabar com o Pantanal e cortar o fluxo de água que vem da Amazônia, que rega as nossas plantações e a riqueza do nosso estado também. A gente precisa, no meio do caminho, a ideia dessas unidades de conservação são, especialmente se a gente fizer elas numa quantidade grande, a gente precisa que a natureza possa trazer de volta a água local. Não só a água que vem de longe, pelos rios voadores, pela atmosfera, mas também que a gente tenha a água formada aqui pela nossa biodiversidade, pelas nossas florestas. E então a gente tem uma continuidade de chuva garantida, que reflete na nossa agricultura, né? Então são ideias, eu achei todas elas muito boas, maravilhosas, mas é um passo. Isso foi apenas um passo. A gente precisa muito da nossa ação popular, da organização popular, de interesse para que tudo dê certo, para que seja realizado, com acesso, sim, à nossa classe política, e sempre lembrando, de novo, que a classe política ela é eleita por nós mesmos, então cabe a nós querer saber dos políticos o que eles acham, o que eles vão fazer, e cobrar deles se não fizerem. E, claro,
Aí, sim, Polícia Federal, Controladoria Geral, eles que façam o trabalho deles, porque a gente quer o dinheiro aplicado corretamente, né? Claro. Otávio, só para resgatar um pouquinho aqui, né? Foi na semana passada, então, a quinta Conferência Nacional do Meio Ambiente. Foram 1.501 delegados de todos os lugares do país que estiveram presentes para avaliar, então, as proposições que foram recebidas, né, por todos os estados que fizeram suas conferências estaduais. Antes tiveram as conferências municipais, então vai se fazendo, digamos assim, um filtro, né, naquilo que vem das cidades, nos estados, e depois vai lá para o nacional. Então, foram os estados e Distrito Federal. Foram selecionadas dessas muitas propostas, 100, as 100 melhores, e serão até 20 propostas agora para cada eixo temático da conferência. Quais são os eixos? Mitigação, adaptação e preparação para desastres, transformação ecológica, justiça climática, que é um termo novo, né? Justiça climática, e governança e educação ambiental. Essas propostas, elas vão subsidiar a execução daquilo que a gente vai conhecer depois como Política Nacional sobre Mudança do Clima e vão consolidar as preferências da sociedade para limitar o aquecimento médio do planeta até um grau e meio, né? Em relação aos níveis pré-industriais, que é uma meta planetária, não é só do Brasil. O Brasil colabora com isso. É uma meta estabelecida pelo Acordo de Paris e tudo isso em preparação já aquele grande momento que o Brasil se prepara, logo ali em novembro, para a COP30. Entre as propostas que foram colocadas, né, as 5 que tiveram, digamos assim, uma grande adesão. Deixa eu passar rapidinho porque é importante, né? Uma delas, construir plano nacional de regularização fundiária, fomentar políticas públicas para o fortalecimento dos comitês das bacias hidrográficas, implementar gestão integrada de resíduos sólidos como economia circular, fomentar a agricultura sustentável e regenerativa em todo o país, com ênfase na agricultura familiar e na regularização fundiária, implementar através de lei uma taxação progressiva sobre grandes fortunas para financiar políticas climáticas e criar o Programa Nacional de Justiça Climática que esteja adequado com ações equitativas de adaptação e mitigação, garantindo segurança alimentar, habitação sustentável e soluções baseadas na natureza, bem como criar política nacional sobre direito dos animais, inclusive sobre direito dos animais em desastres climáticos. Aqui no Sul a gente viu muito isso durante as enchentes. E fortalecer as brigadas florestais para criar um sistema nacional de brigadas populares, voluntárias, independentes e comunitárias. A gente ouve, né? Eu estou lendo aqui as propostas e a gente sorri, elas são maravilhosas. O desafio é fazer isso agora ser algo prático, né? Porque envolve cultura, envolve uma parte que é pública, né? É do poder, mas envolve também uma conscientização das pessoas, né? E envolve a questão do consumo, uma preferência pela economia circular, pelo local. Olha, é um chão pela frente, hein, Otávio? Nossa, e é longo. Claro, isso poderia ser mais rápido se a sociedade se organizasse imediatamente, fosse atrás. A gente sabe que hoje em dia, com tudo que a gente vive atualmente, né, a sociedade ela está um pouquinho mais desagregada, né? As pessoas estão muito pensando na sua própria sobrevivência. E aí fica difícil, né? Mas a gente tem as universidades, a gente tem institutos de proteção da natureza, o próprio Instituto Orbis, aqui de Caxias, são entidades que elas devem fazer seus papéis, né? E elas devem juntar a população, fazer, esclarecer, como a própria tua rádio agora, né? E agradeço novamente, porque isso é necessário também a parte da comunicação, de massa, né? Para que as pessoas saibam o que está acontecendo. E certamente não saiu muito na mídia sobre a quinta conferência do meio ambiente. Saiu um pouco, né? Saiu o que aconteceu. Mas agora, trazer os resultados e falar sobre a própria implementação disso, e que até cabe a cada cidadão, né? Ir atrás do conhecimento e buscar a sua ação, a sua colocação no como vai fazer, o que vai fazer, e mesmo cobrar e perguntar, querer saber, isso cabe a cada um de nós, né? E eu acho que foi excelente tudo isso, são diretrizes, né, que nem eu disse,
assim como outros grandes documentos, até inclusive mundiais, o próprio Acordo de Paris também, né? Tem países que não são signatários do Acordo de Paris, tem países, como os próprios Estados Unidos, né? Que também já saiu, já entrou, já não sei nem como é que está agora, né? Mas são um dos grandes poluidores do mundo, né? Então, a sociedade civil, ela vai dar a velocidade também de como tudo vai acontecer. A sociedade civil, eu digo na parte organizada, né? Como as universidades são grandes centros de conhecimento e que têm força, claro, limitada, mas tem força de inserção científica, inclusive conhecimento científico, mas qualquer sindicato pode trazer a sua ideia, pode participar disso, pode buscar o conhecimento fazendo contato com outras entidades, por exemplo, o que a tua rádio fez hoje, me trouxe, biólogo do Instituto Hortus, me trouxe aqui para falar sobre isso. E o alerta, grande alerta que eu faço é o entendimento de que isso são diretrizes que não são aplicáveis imediatamente. E como tu bem falou, Beverly, vai demorar, porque o país é gigante, os interesses são inúmeros e são antagônicos muitas vezes, porque ele também acaba lidando com a parte comercial, a parte financeira, a parte de uma bolsa de valores, que é uma jogatina, ao meu ver. Bolsa de valores é uma jogatina legalizada, uma grande parte de jogo, né? Ela é não digo que é um jogo de azar e tal, mas tem gente que acaba entrando, pessoas físicas, né, e que acabam sendo levadas a entender que podem e não é bem assim, né? Mas é que reflete lá nas empresas que produzem os alimentos. Que eles querem são terras para produzir. Mas como é que produz? Produz imediatamente. Mas a gente precisa de produção de longo prazo, do futuro do Brasil, para o ano 2050, para o ano 2100, para o ano 2200. A gente precisa pensar na continuidade. A continuidade, ela necessariamente precisa contar com a natureza. Ela precisa, porque nós somos naturais, como a gente já falou aqui tantas vezes, nos alimentamos de organismos que foram vivos, com sais minerais, inclusive, e bebemos água. Bebidas que tomamos, a maioria delas tem água, né? A gente precisa de água, e se a pessoa só toma álcool, um momento ela vai precisar de água, porque o corpo ele entra em colapso. Então, continuamos necessitando da natureza, precisamos da nossa natureza. E o Brasil fazendo sua parte, com essa quinta conferência do meio ambiente, mas todos os outros países vão ter que fazer, porque a atmosfera do planeta, ela liga o planeta inteiro. Então, o que não sei se lembram, mas a fumaça das queimadas na Austrália que chegou até aqui, ou de Fukushima, que pelos oceanos, chegou pela atmosfera a fumaça. Nos oceanos, quando deu aquele problema de Fukushima, chegou na Califórnia, pelos oceanos. O planeta é um só. E quem faz o maior trabalho de transformar o planeta em um só é a própria atmosfera. Então, o que acontece aqui vai refletir em outro local, e a gente tem visto que necessariamente reflete. O próprio El Niño e Laninha, que são eventos naturais, cíclicos do nosso planeta, eles são eventos que eles transformam globalmente a nossa atmosfera. Eles partem de uma temperatura no oceano, numa localidade específica, no Oceano Pacífico, e isso transforma a temperatura e a umidade, as condições atmosféricas e refletem aqui no Rio Grande do Sul, que foi o que nós vimos no ano passado, a catástrofe de 2024, um super El Niño, e foi terrível, mas é uma condição que nós estamos tendo, os oceanos todos estão mais aquecidos, então é bem perigoso. Então, o Brasil precisa ser o Brasil é a liderança. O Brasil tem voz e tem força. Essa conferência nos traz uma ideia maravilhosa de futuro, de continuidade da vida, inclusive de produção, da produção financeira, que é a agricultura, são as próprias cidades, a permanência das cidades, a segurança, tudo. E o Brasil tem que fazer esse seu papel. Nós precisamos implementar tudo isso, precisamos transformar em leis, em regramentos, em que aconteça. Precisamos que aconteça. Está muito bonito no papel, mas a gente precisa que aconteça. Nós precisamos dessas áreas, desses locais, nós precisamos de proteção, nós precisamos da proteção das nossas águas, da proteção dos nossos solos, as encostas, ou os vales, as áreas de várzea. Precisamos de proteção de tudo isso, e isso é refletido por essas propostas. Na implementação dessas propostas, traz como consequência essa proteção da nossa vida, como a gente conhece até hoje, né? A gente tem que estar preparado para o que vem,
porque a partir do momento que a sociedade humana começar a parar com a agressão à natureza, vamos falar como pela inércia, isso ainda vai levar um tempo até a atmosfera e o oceano mudarem de novo e retornarem a algum padrão. A gente nem sabe, na verdade, se retorna a algum padrão anterior ou se a gente vai viver a partir de agora de uma nova forma, né? Mas a ideia é retornar a padrões conhecidos ou estabelecidos de segurança, segurança climática, segurança de solo, segurança de água, segurança do ar, segurança para a nossa vida cotidiana, né? Na continuidade da nossa vida, que nem eu falei. Como é que vai estar em 2050, em 2100, 2200, 2150? Nossa, da maneira que nós estamos indo de frente para um muro, né? E o muro pesadão, né? Fortão. E a gente está com velocidade. Então a gente tem que mudar isso, essa lógica, que nem o consumo, que é uma grande ação imediata de cada um de nós. Ali fala trocar os plásticos de uso único, né? O plástico é um terror, ele é uma facilidade maravilhosa dentro da casa da gente, inclusive até nas roupas hoje em dia que as pessoas estão usando, barateou e facilitou. Só que eu acho que essa conversa do uso dos plásticos, ela ainda vai ter que acontecer. Estão descobrindo coisas do microplástico, do nanoplástico, que é muito menor que o microplástico, dentro dos nossos corpos, afetando nossos corpos, com indícios de AVC, de demências. Então, são falas, não é o momento, hein? Não é sobre isso que nós estamos falando agora, mas é que são falas. Já fala no documento que a gente tem que abolir o uso do plástico de uso único. Isso já é uma grande coisa, a gente tem que avançar isso. Só que eu falo sobre o plástico porque ele é possível por cada um de nós, já. A gente diminuir o uso dos plásticos dentro das nossas cozinhas, especialmente, porque o plástico não é bom para ficar em contato com o alimento, nem no congelador, nem no micro-ondas, nem no frio, nem no aquecido. A gente deveria voltar para o vidro, que pode ser lavado, fica inerte, ele fica estéril, ele é estéril. Então, é muito melhor. E os plásticos, se a gente quer usar plástico, vamos pensar que a gente precisa trocar esses potes plásticos a cada momento, a cada tanto tempo. Pensa em um ano, pensa em menos de um ano até. Troca o conjunto de potinhos plásticos, porque o plástico vai se rachando, vai se degradando e vai trazendo para nós esses microplásticos, nanoplásticos, são bem perigosos. Mas, voltando então à quinta conferência, que também fala sobre o plástico, mas apenas o de uso único, né? Que é um plástico bem simples, bem maleável, bem mole, e a gente precisa fazer a nossa parte. A gente tem que estar atento, a gente tem que querer que tudo dê certo e ter ação, né? Então, inicialmente, dentro da sua própria casa, com o regramento, com o cuidado com os plásticos, né? E certamente procurar se saber, ouvir a tua rádio. Nesses momentos, vocês trouxeram uma entrevista com a ministra, e é de suma importância, e já teve resultados, foi um passo, a gente precisa avançar, e avançar bastante, e, claro, a velocidade vai ser posta de acordo com os interesses, com o nosso interesse, inclusive, com a nossa ação Claro. perante as nossas organizações e os políticos, né? Claro. Otávio, hoje foi um olhar, não se encerra por aqui, obviamente, né? São conclusões que a gente vai olhando. A COP está aí daqui um pouquinho, mas hoje eu quero te agradecer. Só lembrar a todos, né? Nem todo mundo está atento, mas o Brasil assumiu um compromisso na COP 29, que foi no Azerbaijão, né? Com uma nova meta climática para si até o ano de 2030, no qual vai colaborar, né? O nome é esse, Contribuição Nacional Determinada. A sigla é em inglês, mas todos nós já ouvimos falar, a NDC brasileira, né, que faz parte de todas essas informações que a gente falou, e nós temos já também um plano clima. Ele iniciou lá a construção dele em 2023 e já existe para as pessoas tomarem propriedade, né, dessas duas informações. Otávio, obrigada pela presença, viu? Eu que agradeço, muito obrigado e estou à disposição. Valeu, gente. Valeu, brigadão. Gente, eu preciso realmente encerrar porque eu tenho um compromisso